6 minutos. Foi o tempo que eu precisei para ver que Off Campus era uma coxa de retalhos de clichês literários. 6 minutos do primeiro episódio. E mesmo assim, eu assisti até o fim. O que me fez ver a série toda não foi o roteiro, porque eu já sabia em 6 minutos que ele seria fraco. O que me fez ficar foi a curiosidade de entender por que uma série com um roteiro tão raso fazia tanto sucesso. E no final, eu entendi. E por incrível que pareça, eu até gostei, de certa forma. Off Campus é uma adaptação da série de livros de L. Kennedy. Romance New Adult universitário, que gera um sucesso enorme antes de virar a série. Não que eu tenha lido o livro, mas eu sei, através do sucesso que faz com os fãs, que essa adaptação honrou cada clichê do gênero, com uma dedicação admirável. A protagonista intelectual que corre o risco de perder a bolsa de estudos se não ganhar o concurso. Check. O bad boy jogador super sedutor que surge nas horas mais inconvenientes. Check. A menina querendo conquistar o cara que gosta, fazendo ciúme nele com um bad boy gostoso. Check. Não tem surpresa. Não tem quebra de expectativa, não tem camada. Do ponto de vista narrativo, Off Campus é rasa como uma poça d'água. Só que aí, enquanto eu me forçava a continuar assistindo, enquanto eu assistia e tentava achar naquela série uma camada inexistente, eu só conseguia me perguntar, Off Campus pra quê? E talvez essa tenha sido a pergunta que mudou tudo. Porque eu estava tratando como defeito uma característica que era claramente a proposta da série. Eu ficava esperando surpresa, complexidade, alguma grande quebra de expectativa, alguma profundidade, mas Off Campus nunca prometeu isso. E talvez, eu pensei muito comigo, nem toda história precise prometer profundidade e complexidade. Off Campus, ele não falhou em ser complexa, porque ela nem tentou. O que ela entrega é previsibilidade. Você conhece esse casal há apenas 5 minutos e já sabe que eles vão terminar juntos. Você conhece os clichês antes mesmo de eles acontecerem. E quando eles acontecem, você fica satisfeita, porque era exatamente isso que você queria ver. Você já sabe o que vai acontecer. E fica feliz justamente porque aconteceu como imaginou desde o primeiro segundo. Não é falta de ambição. Não é fracasso narrativo. É entrega. Essa previsibilidade, ela não é um defeito da série e do gênero. É o produto desse gênero. A promessa do New Adult romântico é exatamente essa. Você não vai se machucar aqui. Relaxa. Não tem dilemas impossíveis. Não tem grandes desconstruções. Não quer te deixar olhando para o teto, repensando a existência. Tem um casal bonito, um amor que vai dar certo e algumas horas de companhia gostosa e agradável. E, aparentemente, isso é exatamente o que muita gente procura. É claro que tem outro ponto que a gente não pode ignorar nessa série. E, para ser sincera, a gente nem consegue. O elenco. Eles pegaram um roteiro simples e encheram de atores gatos, carismáticos, cheios de química e com cenas que entregam exatamente o que o público quer ver. E isso não foi acidente. É entrega pura. Neste caso de Off Campus, o roteiro virou só um detalhe que, convenhamos, pouca gente repara.
A imagem é o produto. As pessoas, elas não estão presas na história. Elas estão presas no que estão vendo e na sensação que isso provoca. Mas tem uma coisa que Off Campus faz além do visual e que explica muito do carinho que o público tem por essa série. Os personagens femininos, claramente escritos por mulheres. Isso grita na história. Não estou dizendo que homens não sejam capazes de escrever personagens sensíveis ou emocionalmente profundos. Mas existe uma tradição muito forte, especialmente em romances escritos por mulheres, de imaginar a masculinidade em que cuidado, escuta e responsabilidade afetiva também são desejáveis. A gente não tem homens perfeitos no sentido fantasioso. A gente tem homens que respeitam, que têm responsabilidade afetiva, que sabem ouvir, que não confundem interesse com direito. Aquela cena que o Dean ensina o Garrett a dar prazer para Hannah é o puro suco desse olhar. A forma como ele fala que o sim dela e a aceitação, a confiança que ela tem no homem é essencial para que ela sinta prazer. A conquista nesse olhar masculino só é validada quando o sim da menina é alto e claro, sem pressão, sem insistência romantizada, sem eu sei que você quer mesmo sem falar. E talvez seja justamente por isso que tanta gente se apega a esses personagens. Porque o mais triste é que isso nem deveria ser especial. Esperar o sim e respeitar o não devia ser o básico. E ainda assim, muita mulher olha para um homem fictício fazendo exatamente isso e pensa: nossa, eu queria encontrar alguém assim. Infelizmente, o mínimo ainda é vendido e vivido como extraordinário. Off Campus está longe de ser o tipo de história que eu gosto. Eu gosto de densidade, de camada, de complexidade emocional. Eu gosto de personagens que custam alguma coisa de mim. Mas essa experiência foi muito gostosa e estranhamente leve. Assistir algo só porque sim, sem precisar pensar enquanto eu via, sem parar para analisar a estrutura, sem buscar subtexto, sem esperar a subversão. É quase um descanso mental. E eu não sabia que eu precisava tanto disso. Claramente eu não vou ler os livros. Isso eu tenho certeza. Mas as próximas temporadas da série já têm a minha audiência. E olha que eu fui muito resistente. Só que agora, antes de a gente terminar esse bate-papo, eu acho que a gente precisa falar sobre uma conversa que me veio atrás dessa simplicidade da série. Tem uma conversa muito maior por trás de Off Campus, que me fez pensar muito enquanto eu assistia. E talvez seja curioso perceber que histórias simples nem sempre recebem o mesmo tipo de julgamento. Ela depende muito de para quem elas foram feitas. No podcast O Verso do Espelho, a gente vai continuar essa conversa. Porque Off Campus vai ser chamada por muita gente de soft porn. E essa palavra não aparece por acaso. Existe um padrão muito bem estabelecido de tratar a sexualidade voltada para o público feminino como motivo de vergonha, como algo menor, fútil, explícito demais. E Off Campus é o mais suave dos roteiros de hot que a gente tem hoje no mercado literário. Só que, enquanto a sexualização voltada para o público masculino é só entretenimento normal, sem julgamento, sem precisar se justificar, por que o olhar feminino sobre o desejo ainda incomoda tanto? Por que uma mulher que consome esse tipo de conteúdo precisa se defender e um homem não?
Essa série me fez pensar muito além do que eu esperava. E se você também ficou com alguma coisa em mente, se algo aqui fez sentido ou te incomodou, eu quero continuar essa conversa. Já se inscreve aqui no canal, porque os próximos vídeos, eles seguem essa mesma linha de profundidade através de conteúdos de literatura ou série. E se você quer ir mais fundo nessa discussão sobre o porquê dos prazeres femininos precisarem tanto de justificativa, eu te espero no podcast O Verso do Espelho, lá no Spotify. O link está aqui na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau.